Graça e paz, povo de Deus abençoado. Que Deus possa continuar abençoando ricamente a sua semana. Estamos aqui com mais um devocional e eu estou muito feliz de poder trazer essa mensagem para você, de você estar acompanhando, que esse devocional possa enriquecer a sua semana, a sua vida, o seu mês, que você possa ser abençoado pelo favor e pela graça de Deus. E algumas pessoas elas têm dificuldade em crer no Evangelho da Graça. Alguns acham que o Evangelho que transforma é aquele Evangelho com punições, com ameaças, né, que o Senhor pode trazer para aqueles que falham. É aquele Evangelho onde traz uma direção onde você tem que estar firmado, você tem que se submeter, você tem que deixar isso ou aquilo outro. Um Evangelho que tem muito você no centro. E esse evangelho nós não cremos nele, porque a palavra evangelium vem do grego, significa boas notícias. E como que você vai ter uma boa notícia, sabendo que o Senhor está pronto a te disciplinar, a lançar sobre você maldições a qualquer momento quando você falhar? E como você vai ser transformado, sendo que você precisa posicionar, você tem que mudar, você tem que deixar isso ou aquilo outro. Então esse evangelho é o evangelho da lei, e esse evangelho não muda ninguém. A Bíblia é muito clara em dizer que a lei não veio para mudar, a lei veio para levar as pessoas a Cristo, ou seja, as pessoas reconhecerem que não conseguem cumprir, que não conseguem se posicionar e que não conseguem, né, estar obedecendo, mas agora com Cristo elas conseguem, através da transformação, do favor, do amor que o Senhor demonstrou na cruz do Calvário. Cruz foi isso, foi o Senhor vindo transformar a nossa vida. Ele sofreu lá toda a disciplina que era para mim, para você, tudo aquilo que é a maldição que era para mim, para você, para que hoje esse evangelho pregado da forma correta, ele possa então transformar a mim e a você, e assim nós conseguirmos cumprir em Cristo então os mandamentos do Senhor. Isso é graça, isso é favor. Eu quero ler com você nessa semana, para que você possa meditar nessa semana agora e trazer para a sua vida essa palavra. Romanos capítulo 6, lá no verso 5, desculpa, no verso 3 diz assim, ó: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha que palavra abençoada. É a palavra de Deus, isso é evangelho, amém? O texto aqui é muito claro para essa semana e você meditar e declarar sobre a sua vida, que quando você batizou em Cristo Jesus, a Bíblia diz que você então morreu com Cristo, a mesma morte que Jesus teve. E Jesus morreu por quê? Pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelas maldições, sofreu sobre ele, em Isaías 53, tudo aquilo que era para eu e você sofrer. Cristo sofreu na sua morte. E quando ele morreu, a Bíblia diz que ao ressuscitar, ressuscitou um Cristo ressurreto, um Cristo diferente. Agora Cristo mais não seria tentado pelo diabo. Cristo agora tinha uma outra prerrogativa enquanto Deus. E ele subiu aos céus e está à direita de Deus Pai. E o texto está dizendo aqui que eu e você fomos batizados em Cristo, então nós fomos batizados na morte dele. A mesma coisa que aconteceu com Cristo na morte dele, aconteceu comigo e com você no mundo espiritual. Isso é uma realidade do Evangelho. O verso 4 fala assim de Romanos 6: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então o batismo representa o nosso sepultamento junto com Jesus, quando ele foi sepultado. E olha o que acontece: como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, pelo poder do Pai, ele ressuscitou. Olha o que acontece comigo e com você: assim também nós andemos em novidade de vida. Então o texto está muito claro, houve algo comigo e com você. Eu e você morremos em Cristo quando nós batizamos. E quando Cristo ressuscitou, através do batismo, quando você ali saiu daquela água, quando você então, aquele ato ali simboliza o que aconteceu com você. Você morreu em Cristo e depois ressurgiu uma nova pessoa. E a Bíblia está dizendo que eu e você temos que andar em novidade de vida. Sua vida tem tido novidades?
tem tido ação do Espírito, tem tido essas coisas, sabe? Mover de Deus. Porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele era uma nova pessoa. Agora Jesus não seria mais tentado, a doença não seria mais algo para estar no corpo de Jesus, era um corpo transformado. Essa obra do corpo transformado, ela literalmente irá acontecer só no último dia, quando Jesus arrebatar o seu povo, então nós receberemos um novo corpo. Mas hoje, aqui, nós temos que andar em novidade de vida. O que isso significa? Que às vezes a adversidade virá sobre nós, mas tal qual Cristo é, nós também somos aqui nesse mundo. É o que diz lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 16 em diante ali, o texto está dizendo que igual Jesus é hoje, nós somos aqui nesse mundo. Não é amanhã, não é lá no porvir, não é na vida eterna, é hoje, aqui. E Cristo, a adversidade não atinge mais Jesus. Então a adversidade hoje vai atingir a mim e você? Sim, porque estamos num mundo caído, porém ela não pode permanecer na nossa vida. Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar isso. Eles preferem, sabe, pagar preço, eles preferem uma série de outras coisas, sabe, que é um evangelho misturado com a lei, aonde nós merecemos ao fazer alguma coisa, a salvação foi de graça, porém, agora o andar, a novidade de vida depende de mim, de você. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. O texto está dizendo com o ato de Jesus morrer e ressuscitar, todos que creram nele, se batizaram, morreram e ressuscitaram com Cristo. E agora nós temos que andar numa novidade de vida. Essa novidade de vida não significa você parar de pecar. O pecado nesse texto aqui, em um outro momento eu posso até falar sobre isso, ele foi destruído, o corpo do pecado foi destruído. Agora nós não servamos mais o pecado. Mas o que o texto está dizendo aqui é novidade de vida em todas as áreas. Essa semana, medite nessa palavra. A sua vida precisa ter novidade, precisa ter algo mais do que simplesmente, talvez, trabalhar, voltar para casa, ir para a faculdade, né? Ter uma relação social com as pessoas. Precisa ter a ação espiritual, precisa ter mover de Deus, precisa ter transformação do Espírito em você. E como que vai acontecer isso? Crendo que um dia você morreu com Cristo, e ao se batizar, esse símbolo significa morte com Cristo e ressurreição. E isso foi, então, espiritualmente na sua vida, isso aconteceu de fato. A Bíblia está dizendo que assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos e agora ressuscitamos com Ele e temos que andar em novidade de vida. Deus tem novidades para você, através de Jesus. É só você declarar, é só você crer. Não fique por aí crendo num evangelho onde tem um Cristo que às vezes é disciplinador, um Cristo, sabe, que está pronto a te coagir se você não permanecer. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que esse Cristo morreu e enxertou você lá, e você morreu, e ele ressuscitou, e eu e você ressuscitou também. Isso é uma questão de crer. E agora a novidade de vida é um fruto na minha vida e na sua. As diversidades virão, os dias difíceis virão, mas a Bíblia garante que o choro pode durar uma noite. Olha o espaço de tempo, não é um ano, não é um mês, é uma noite. Mas a alegria virá ao amanhecer. Está amanhecendo para você nessa semana. Novidade de vida é o que o Senhor manda eu te falar que você tem. Declare isso na sua vida. Fale sobre isso na sua vida. O Senhor tem grandes coisas para realizar na sua vida através de você. O Senhor tem novidade de vida porque você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Não abra mão disso. Fique com esse evangelho da graça e do favor de Deus. Que Deus possa te abençoar ricamente nessa semana. Medita nessa palavra. Envia esse vídeo para um amigo, para alguém que eu tenho certeza que irá abençoá-lo. Amém? E já deixa o seu like, compartilha e segue a gente aí no Instagram, também no YouTube, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida e essas mensagens vão te ajudar. Que Deus abençoe você ricamente. Uma excelente semana.